Olá, meu nome é Rui Seabra e vou contar um pouquinho a trajetória para vocês do nosso empreendimento, né? Como é que um cientista pode empreender dentro de uma universidade, ainda mais em uma universidade pública, né? Com o apoio de várias instituições, como o FAPESP, CNPq, o próprio Parque Tecnológico, né? Que já é uma entidade municipal. Então eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Gosto muito desse slide para introduzir, porque toda pesquisa, toda prospecção de novas tecnologias em busca de riqueza e avanços tecnológicos, ela sempre foi provida por investimento público, né? Um exemplo são as circunnavegações, que eram patrocinadas pela coroa real, seja inglesa, portuguesa, espanhola, francesa, onde eles patrocinavam expedições que saíam ao mundo com extremo risco, né, devido a ventos, piratas, risco de encalhe dos navios, fome e sede da sua tripulação, doenças, enfim, tudo lutando contra, né? Muitas vezes saíam 10, 15 caravelas e voltavam 2, mas os recursos que essas 2 traziam compensava todo o investimento realizado. E na área da medicina, na área de geração de novos medicamentos, não é diferente. É uma estrada extremamente tortuosa e longa para o desenvolvimento desses novos produtos, com alto risco, né, baixa taxa de sucesso e investimento na casa de bilhões de dólares e mais de uma década para que isso tenha algum sucesso, né, a gente tenha algum produto de sucesso. Muito dessa dificuldade ela é dada devido à presença de uma entidade que a gente denomina Vale da Morte, né? Que é aquele espaço entre a pesquisa realizada nas instituições, nas universidades, nos institutos de pesquisa, onde a gente gera muito conhecimento, dá um start na geração de validação de uma tecnologia, porém ainda ela está muito distante do setor produtivo, né? Aquele setor que realmente vai fabricar, vai levar essa tecnologia para o mercado, vai levar essa tecnologia para as pessoas, seja por meio de produtos ou por meio de serviços. Então, esse ambiente ainda ele é extremamente conturbado, é um ambiente onde você tem um investimento já não só do setor público, mas também do setor privado, e a gente ainda está caminhando para saber como é que nós transpomos esse Vale da Morte. Por outro lado, nós sabemos que a indústria tecnológica, a indústria de commodities e o agronegócio colocam recursos financeiros no nosso país utilizando uma colher, praticamente na mão de uma criança, enquanto a área da saúde retira esses recursos do país por meio da importação de produtos utilizando uma grande pá. Então isso gera um grande déficit comercial na nossa balança, né? Que apenas na área da saúde é cerca de 30 bilhões de dólares ao ano. E isso com certeza faz com que o país perca muito recurso e perca principalmente competitividade. Sabemos que também no setor de geração de novos medicamentos, sejam vacinas, produtos terapêuticos para tratamento ou outros biológicos, o investimento nesses produtos biotecnológicos é da escala de bilhões e realmente demanda um grande tempo e você precisa ter recursos humanos capacitados no país para trabalhar nessas áreas. O que levou ao país uma dependência enorme do setor farmacêutico internacional. Hoje, atualmente, nós importamos cerca de 95% de todos aqueles insumos farmacêuticos ativos, né, que são a matéria-prima utilizada para fazer os medicamentos, e apenas 5% é feito no país. Isso criou uma dependência muito grande, principalmente de países como China e Índia, na importação desses insumos. E como isso pode ser resolvido? Como a gente consegue acelerar todo esse processo? Um exemplo que a gente pode ter, bastante recente, é no desenvolvimento da vacina ou das vacinas contra a Covid-19 na pandemia vivida por todos nós em escala global. Se nós fôssemos seguir os
processos de desenvolvimento de uma nova vacina, né, ela estaria pronta apenas no ano de 2036, né, porque nós teríamos todo um processo de geração de ciência e tecnologia nas universidades para conhecer o vírus, conhecer a doença, conhecer o mecanismo de ação, os riscos desses novos princípios terapêuticos, né? Aí nós partimos de candidatos para ensaios pré-clínicos, ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3. Então, dando resultado, as empresas investiriam na construção das suas fábricas para depois o registro desses produtos e então a comercialização. Isso foi feito de uma maneira bastante acelerada e sobreposta, onde os investimentos foram direcionados para a realização dessas etapas de maneira simultânea. E as agências regulatórias compreenderam a urgência. Isso se deu em escala global, aonde os ensaios clínicos se deram de maneira concomitante. A construção das fábricas se iniciou muito antes dos testes iniciarem, de você ter um produto na mão, e isso foi possível, então, a gente ter, em tempo recorde na história da humanidade, uma nova vacina contra uma doença desconhecida. E isso se deu exclusivamente por causa de uma instituição especial que nós embasamos também a nossa visão, que são as chamadas CDMOs, né? É uma instituição, uma organização que você contrata para desenvolver a tecnologia e também produzir já lotes de medicamentos. Então, essa instituição ela pode trabalhar desde a pré-formulação, né, com candidatos, gerando realmente, trabalhando, desenvolvendo essa tecnologia, produção ainda em escala laboratorial, né, para a realização já de alguns testes pré-clínicos, produção de lotes pilotos, né, em boas práticas de fabricação para os ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3, né, e por fim, preparar todo o seu escalonamento industrial para repassar essa tecnologia para a indústria e ela sim poder escalar em escala global. Como exemplo, trago aqui o desenvolvimento da vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, onde eles contrataram CDMOs para produzir os lotes piloto para os primeiros ensaios clínicos, né? Então, a AstraZeneca não tinha a fábrica pronta, então ela contratava a CDMO, que produzia pequenos lotes, já dentro de toda a tecnologia gerada na Universidade de Oxford e boas práticas de fabricação, para poder conduzir os ensaios clínicos enquanto a sua fábrica ficava pronta. Esse aqui é um outro exemplo, também de uma outra CDMO americana que foi utilizada pela mesma empresa. E isso se reflete nos recursos disponibilizados e implantados nessas empresas nos últimos anos. Vejam, a taxa de crescimento é extremamente grande, né, alcançando aí bilhões de dólares ao redor do mundo só na contratação dessas CDMOs. O crescimento é extremamente elevado, nós temos ainda um grande campo para crescimento nos próximos anos e onde estão presentes gigantes do ramo farmacêutico como Lonza, Samsung, Fujifilm, entre outras, entrando nesse mercado mundial. Isso, por si só, é uma grande oportunidade para o nosso país, né? Uma grande oportunidade para o Brasil, porque nós temos mais de 100 ou 120 moléculas de produtos biológicos com a patente expirando agora ou nos próximos 2 ou 3 anos. Né? E sabendo que 60% dos novos medicamentos são biológicos, a oportunidade do país investir em produtos biosimilares é muito grande, né? Então, devido a essa quebra de patente, a queda da patente, a gente vai poder investir e gerar esses biosimilares aqui no país. E pode ser ainda aproveitado pela área veterinária, que tem uma demanda gigantesca também. Dentro da nossa visão, nós desenhamos um projeto para implantação dentro de uma universidade pública brasileira, né, a Unesp, aqui no estado de São Paulo, onde foi doado uma área, junto à Fazenda Lajado, para a nossa unidade, o CEVAP, para a construção, então, de uma CDMO. Aqui a imagem ainda em 3D, né, enquanto nós produzimos todo um estudo conceitual
de como funcionaria uma CDMO de produtos biológicos, né, para ser o mais versátil e multipropósito possível. Então aqui ainda era um sonho e em fevereiro de 2022 nós iniciamos a sua construção com o apoio do Ministério da Saúde do Brasil. Aqui a área já com toda terraplanada, aguardando para o início das obras. Em junho de 2022, a gente já vê o canteiro de obras e os primeiros pilares sendo erguidos. Em seguida, em setembro de 2022, já a primeira fase começa a ser concluída, né, com o primeiro lado, né, com as duas primeiras áreas laboratoriais sendo erguidas, e a gente já tem em fevereiro, um ano depois da sua construção, a cobertura completa das 4 alas do prédio, né? Passamos para outubro desse ano, né, recentemente, o projeto praticamente pronto, com asfalto, faltando apenas alguns detalhes de instalação elétrica, ar-condicionado e outras benfeitorias mínimas. Então, com isso, com esse projeto, nós realmente atravessamos o Vale da Morte entre a pesquisa básica e a aplicada, né? Seja gerando recursos humanos de extrema qualidade para o país, seja produzindo lotes pilotos para ensaios clínicos, advindos da indústria pública ou privada, ou ainda produzindo lotes de medicamentos extremamente ligados a drogas órfãs ou doenças raras, que necessitam apenas de uma pequena quantidade de amostras. Então, o nosso produto, o nosso projeto, é um produto extremamente singular, porque é único na América Latina. Nós não temos uma outra CDMO como essa no país e na América Latina. É extremamente disruptivo, porque vai auxiliar a indústria farmacêutica como um todo, com expertise. É extremamente contributivo, porque gerando essa produção de lotes em escala piloto, poderá acelerar todo o processo de ensaios clínicos e nós não precisaremos contratar CDMOs de fora do país para a realização dessa produção. Ele é atenuativo, porque, como eu disse, ele vai ajudar a minimizar a balança comercial brasileira, esse déficit na área da saúde. Ele é social, porque fará com que novos medicamentos e novas tecnologias cheguem mais rápido às pessoas por meio do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Ele é sustentável, porque certamente gerará recursos financeiros que vai contribuir com a própria existência do projeto em si. E, como eu disse, ele é educativo, pois gerará recursos humanos de alto valor agregado em nosso país. Então, acima de tudo, a gente compreende que não mais a tecnologia é um problema em nosso país, né? A ciência já está muito bem resolvida. No entanto, a gente precisa saber como é que nós levamos para frente essa tecnologia, fazendo chegar ao mercado, chegar efetivamente às pessoas. Muito obrigado e a gente continua em breve.